Fábio Shapiro, é o seguinte, o Diogo da Luz quer fazer uma pergunta, eu vou emendar a minha e ele vai fazer a dele junto, tá? Existe entre algumas pessoas certa desconfiança. Nem sempre o clima é o clima de Tel Aviv. Você tem ali a região da Cisjordânia, num conflito muito grande entre os colonos e os palestinos, a região ali do sul, regiões mais afetadas, em que realmente há um clima de desconfiança recíproca. Como é a convivência num país democrático, aberto, que todos têm direito de voto, entre os israelenses árabes e os israelenses judeus? Os israelenses judeus mais, eu diria, religiosos e aqueles mais laicos. Como é que é essa miscelânea num momento como esse? A união ou a desconfiança mútua? Diogo da Luz pode emendar ele se ele responde a mesma pergunta, as duas perguntas num momento só. Capês, era quase a mesma coisa que eu queria dizer, inclusive, porque me intriga muito saber o atentado que houve agora, depois de um ano de tantas bombas, tantas brigas têm acontecido, tanto ataque contra vocês, esse convívio é bom? E outra, nunca tinha ouvido falar de um país que no estado de guerra não tivesse escassez enorme, aumento de preços e desequilíbrios. Reforça para a gente essa ideia. A vida segue tranquila quando não tem bomba para os civis? Ok. Primeiramente, sobre a questão, sim, existe um certo desconforto dependendo de onde você está. Se você está na Cisjordânia, dentro da Cisjordânia, existe sim lugares específicos que são um pouco complicados de tratar. Existe a cidade árabe de Huwara, que foi criada ao meio de uma estrada importante que ligava o norte ao sul da Cisjordânia, e ao norte dessa cidade, alguns assentamentos. Essa cidade ficou conhecida muito por vários atentados que ocorreram ainda no passado, em que morreram famílias inteiras de israelenses, colonos na região, e essa cidade também teve suas casas ateadas a fogo por outros colonos. Então, para dizer que não existe nenhum conflito, não é verdade. Existem conflitos dentro dessas áreas principalmente. Mas na área geral de Israel, no que não é considerado ou Cisjordânia ou Gaza, o conflito não se vê. Existe, sim, às vezes uma desconfiança que vem com o atentado, mas logo passa. Eu mesmo trabalho na i24 News, é um canal internacional que tem línguas em espanhol, inglês, francês e árabe. Temos um time inteiro que traz as notícias sobre Israel, desde Israel, em árabe. O chefe do canal internacional também é árabe. Todos nós nos tratamos muito bem, com uma cordialidade. De certa forma, eles também falam alto, gostam de brincadeira, gostam de falar besteira. Todo mundo se diverte. A visão dessa sociedade é um pouco... Todo mundo está junto aqui. Eu tenho meu pai, por exemplo, ele é médico, e uma grande parte da população aqui, seja de médicos ou enfermeiros, é árabe. E as pessoas se confiam umas nas outras. Não existe realmente... Existe, claro, uma desconfiança que às vezes vem e vai, mas no dia a dia não se vê tanto. A cidade onde fica ao sul de Tel Aviv, Yafo, tem uma população árabe grande, e nós vamos lá, descemos, comemos nos restaurantes dos árabes, eles nos tratam bem, a gente trata eles bem. Quando não existe, quando existe cordialidade, não existe conflito. E sobre a questão mais econômica do dia a dia, Israel já vem sofrendo com uma inflação relativamente alta. Eles tentaram combater isso com uma alta na taxa de juros no ano passado. Ainda não está muito bem. A economia israelense depende muito ainda da economia americana. E sobre isso, você vê as questões de preços mais altos, mas mesmo assim, questão de óleo continua vindo, temos gás natural, petróleo vindo de poços que foram recém-descobertos e vieram numa parceria junto com os Emirados Árabes, Itália, Grécia, Chipre. A parceria entre os países da região ainda existem, vem muita importação, vem produtos até do Brasil, muitas vezes para cá. Então, o dia a dia continua. Os preços são um pouco mais caros, mas não tão mais caros quando era antes. Fábio Shapiro, há tempo de uma última pergunta da Maria de Carli. Só uma curiosidade. Você não tem nenhum parentesco com o advogado e comentarista norte-americano Ben Shapiro, ou tem? O meu sobrenome é o mesmo?
Só coincidência? O sobrenome é o mesmo. A gente não é parente. A origem é de uma cidade alemã chamada Speyer. Perfeito, muito bom, estava curioso. Maria de Carli, a sua pergunta. Fábio, você é bem sucinta e direta. Você vê, estamos a ponto de ter umas eleições presidenciais norte-americanas e eu queria saber a sensação aí em Israel entre o povo que aí habita. Você sente que há uma preferência entre Trump e Kamala Harris diante de toda essa resposta de relações exteriores norte-americana para com o Oriente Médio? Sim, e funciona relativamente da mesma forma como eu falei dos protestos pró ou contra o governo. O pessoal contra o governo, liderados pelo líder da oposição Yair Lapid, é mais a favor de Kamala e do Biden. Ele mesmo foi até o Departamento de Estado americano no último mês para falar com o Antony Blinken, o secretário de Estado. Eles são mais progressistas. E você tem o pessoal que é mais à direita daqui, que apoia o Trump. O Benjamin Netanyahu mesmo, quando ele foi na ONU, se você escutar exatamente as coisas que ele simplesmente fala apenas dos Estados Unidos, embora ele também queira um apoio normal, um apoio das outras nações, mas o foco foi Estados Unidos, e quando ele trouxe a questão do Hamas ou Hezbollah atacando Israel, ele trouxe simplesmente algo como: imagine se o México atacasse San Diego, atacasse o Texas e outros lugares. Então, o próprio governo, de uma forma um pouco leve, um pouco nas entrelinhas, já falou que está apoiando Donald Trump. A meu ver, a situação acaba sendo por duas. Se houver uma vitória da Kamala Harris, vai haver um cessar-fogo. Israel não vai conseguir brigar também com os Estados Unidos para chegar nesse ponto. E se o Trump for eleito, muito provavelmente a guerra vai continuar numa escalada que provavelmente vai ser rápida, precisa, contra os inimigos regionais para que se possa acabar com a guerra. Razão pela qual Trump é o favorito se fosse uma eleição em Israel. O Fábio Shapiro, quero agradecer muito a sua participação, reiterar um feliz ano novo a você, uma boa noite, que todos fiquem em segurança, que haja o mínimo de casualidades entre civis inocentes, seja em Gaza, seja no Líbano, seja em Israel, em qualquer local do mundo.